Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigiria e este é o 14º episódio do Tech Talk Cast, o seu podcast semanal sobre tecnologia. Essa semana trarei mais um review para vocês. Como prometido algum tempo atrás, hoje eu falarei sobre o Google Nest Mini, ou como ele era conhecido, Google Home Mini. Trarei seus pontos positivos, seus pontos negativos, suas principais características e espero que vocês gostem. Mas antes de seguir, já deixou sua curtida? Já se inscreveu? Não? Se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe, porque isso é muito importante para o crescimento do Tech Talk Cast, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. Para você que não sabe o que é um Smart Speaker, eu vou explicar rapidamente. Bom, a Smart Speaker nada mais é do que uma caixinha de som inteligente integrada com um assistente virtual. E ele vai te trazer diversas facilidades no seu dia a dia, como por exemplo controlar sistemas inteligentes de luz, câmera, televisão, e utilizando apenas a sua voz, na maioria das vezes, você vai conseguir acender ou desligar uma luz ou pedir para criar algum lembrete ou coisa parecida. E o Nest Mini não é diferente. Ele é bem pequeno, cabe na palma da mão e dependendo da cor que você compre, ele fica discreto em qualquer ambiente. Ele passa desapercebido, não vai chamar muita atenção. E o legal dessa caixinha é que você consegue prendê-lo em uma parede, por exemplo, utilizando um parafuso ou coisa parecida ou algum suporte, já que na parte de trás dele ele possui um pequeno orifício em que você consegue prendê-lo. Então isso já ajuda bastante a colocá-lo em qualquer lugar, basta ter uma tomada próxima. Ele possui uma superfície de tecido que, segundo o Google, é feito de garrafas plásticas recicladas. Já a parte inferior é feita de 35% de plástico e também reciclado e que parece ser bem resistente também. Eu particularmente nunca tive problema com esse produto quanto à resistência ou durabilidade. Além disso, ele possui controles capacitivos na superfície que você pode utilizar para pausar, adiantar uma música ou aumentar e diminuir volume. 6 LEDs superiores, sendo um de cada lado responsável por aumentar e diminuir o volume e 4 na parte superior, onde você consegue visualizar qualquer tipo de retorno do Google Assistant. Aí ele ainda conta com Bluetooth 5.0, Wi-Fi compatível com os padrões BGN e AC, Chromecast integrado. Já quanto ao som, ele é 360 graus com um driver de 40mm, mas que eu falarei mais um pouco à frente. 3 microfones de longo alcance e a tecnologia Voice Match, que também comentarei mais à frente. Agora entrando nos pontos positivos desse produto, o primeiro que eu identifiquei é o Google Home, que é um aplicativo que você pode instalar no seu Android ou no seu iOS para fazer toda a configuração do seu dispositivo. Ele, além disso, integra todos os aparelhos inteligentes da sua casa. Então, se você tiver uma lâmpada inteligente, por exemplo, ele irá aparecer nesse aplicativo e você consegue ainda fazer qualquer tipo de integração entre eles. É um aplicativo bem simples de se instalar, bem fácil de se usar e eu recomendo você, caso você tenha algum produto inteligente, utilizá-lo. Esse aplicativo ainda permite que você crie um grupo, então você consegue compartilhar com um familiar ou um amigo o acesso a esses dispositivos. Então isso facilita bastante na configuração e o compartilhamento familiar, isso é bem legal. Agora, quanto ao som dessa caixinha, eu me surpreendi bastante, porque apesar do tamanho pequeno, ele tem um volume bem legal que consegue preencher bem o ambiente. É claro que não foi feito para uma festa ou para algo parecido, mas ele atende muito bem, tem uma qualidade até razoável, até bem interessante. Caso você não se importe com um som muito especial ou coisa parecida, é uma caixinha bem legal para isso. E como eu comentei lá no início desse podcast, ela é uma caixinha bem discreta, fica bem legal em qualquer ambiente, não incomoda, então eu acho que é um dispositivo que vale a pena você colocar em qualquer lugar da sua casa. E o que é mais bacana é que seus 3 microfones são suficientes para te ouvir em qualquer ponto de um ambiente. Então, por exemplo, se você coloca ele na sua sala, dificilmente ele não vai te ouvir, dependendo de onde você esteja. Então você consegue dar comandos à distância e ela vai te ouvir tranquilamente. E aí, já entrando nos pontos positivos do Google Assistant, caso você já utilize o serviço, você deve imaginar que ele é bem variado e tem diversas funções. Além de reproduzir música, que é o básico para uma caixinha dessa,
você consegue dar diversos comandos, como pedir informações sobre algum determinado lugar, se está aberto ou não, por exemplo, um shopping. Você consegue pedir previsão do tempo e tem algumas funcionalidades que são muito úteis, como por exemplo, pedir para ela criar um timer, criar um lembrete, criar um alarme. Eu particularmente uso muito essa funcionalidade. É claro, existe um limite, né, já que a gente não tem uma tela nesse dispositivo e todo o retorno dele é por voz, mas ainda assim surpreende bastante. Ele está em português já tem mais ou menos 2 anos, então ainda tem uma certa limitação quanto à língua, mas já melhorou bastante. E outro ponto bem positivo quanto a isso é que ele agora consegue entender 2 línguas, então você consegue fazer parte da pergunta em português e parte em inglês e ele te entenderá muito bem. Então, por exemplo, se você quiser pedir uma música em inglês, provavelmente ela irá entender muito bem. Ainda sobre música, hoje só é possível cadastrar 2 serviços de música nesse dispositivo, sendo o Spotify e o YouTube Music. Infelizmente, ainda não existem outros serviços disponíveis. E um outro ponto bem legal dessa caixinha é que ela, como eu comentei no início, né, ela é completamente conectada a outros dispositivos do Google, como por exemplo o Chromecast e o Android TV. Então é possível você pedir para reproduzir algo na televisão através da caixinha, como por exemplo, Hey Google, reproduza La Casa de Papel na TV da sala. Ele automaticamente irá começar a reproduzir a série. Isso é bem legal, bem divertido. O meu único ponto quanto a isso foi só alguns problemas de configuração que eu tive. Eu tive que abrir o outro aplicativo do Google, o Google Assistant, para dar permissão a fazer cache. Isso eu achei meio ruim, já que nem todo mundo utiliza o Google Assistant, por exemplo, no iOS, então foi um pouco chato. Mas de resto a integração é bem fluida e funciona bem legal. E outro ponto muito bom desse dispositivo é o fato de você poder controlar iluminação com lâmpadas inteligentes ou algum outro dispositivo, por exemplo, que tenha conexão com o Google Assistant. A maioria dos dispositivos hoje no mercado são compatíveis com o Google Assistant, diferentemente, por exemplo, do HomeKit da Apple, que é bem limitado. Então, dificilmente hoje no mercado você não vai encontrar um dispositivo que não seja compatível com o Google Assistant ou até mesmo a Amazon Alexa. E toda a configuração, né, de integração é muito simples. O Google Home, né, o aplicativo que eu comentei, facilita bastante essa integração. E a resposta dos comandos são bem rápidas, não costuma demorar. Ele tem uma resposta bem rapidinha. E um dispositivo que é compatível com essa caixinha, com o Google Assistant, por exemplo, é a lâmpada da Positivo, que eu já falei aqui no podcast há algum tempo atrás, eu fiz review dela. E facilita bastante a vida, tenho que admitir. E além disso tudo que eu já comentei, ainda é possível fazer alguns outros comandos bem básicos para essa caixinha, como por exemplo, perguntar a previsão do tempo, as principais notícias de uma categoria, então você consegue filtrar, né, por exemplo, tecnologia. Você também pode pedir algumas coisas engraçadas, como piadas, assim como a Alexa, ela é bem divertida. Então, tem bastante coisa que você consegue fazer utilizando apenas a sua voz. Isso é muito legal. E outro ponto bem legal é que você consegue utilizar o Google Duo para fazer ligações para outras pessoas. Então, caso você utilize esse serviço, você consegue fazer chamada de voz utilizando a sua caixinha. Eu particularmente não utilizo esse serviço, então eu nunca consegui testar. Mas assim que você começa a configuração, ele solicita a permissão de acesso ao seu número do Google Duo, que no caso é o mesmo número do seu celular. Outro ponto bem legal dessa caixinha é que você consegue cadastrar também rotinas. Então, por exemplo, você pode pedir para o Google Assistant acender ou apagar a sua luz num determinado horário. Então, você pode criar esse tipo de rotina para sua casa, para todos os seus dispositivos inteligentes, e ainda por cima você consegue criar automações. Então, por exemplo, você pode ter uma automação de cinema ou coisa parecida e diminuir a sua luz e ligar a televisão e já abrir o Netflix, por exemplo. Então isso é bem legal, são algumas coisas que facilitam bastante a sua vida. Agora, entrando nos pontos negativos dessa caixinha, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que ela só é compatível com 2 serviços de música, o YouTube Music e o Spotify. Eu já comentei isso, né?
mas isso pode ser um pouco ruim, já que muitas pessoas utilizam outros serviços como Deezer ou Apple Music, e aí você não tem opção de integrar esses serviços à caixinha, só através de reprodução via Bluetooth. Isso é um pouco ruim porque você fica refém do serviço gratuito do Spotify, que entra propaganda. Então isso já aconteceu até comigo antes de eu ter o YouTube Music. Então é um ponto bem negativo que pode ser um pouquinho chato. Um outro ponto que pode ser um pouco negativo para algumas pessoas é o fato dessa caixinha não ter uma bateria. Ele obrigatoriamente precisa conectar a uma tomada e ainda por cima a conexão dele é proprietária. Então você pode ter problemas caso você queira carregá-lo numa bateria ou conectar a uma bateria externa. Eu já vi alguns projetos na internet quanto a isso, eu realmente nunca tentei. Eu não me importo de ter que conectá-lo a uma tomada, não é um dispositivo que eu levo para qualquer lugar, mas para algumas pessoas isso pode ser um pouco ruim, já que muitos gostam de levar esse tipo de caixinha para uma festa, um churrasco, alguma coisa parecida. E um ponto negativo que eu tenho tido com essa caixinha é que infelizmente ela tem resetado durante a madrugada, algumas vezes por semana, e eu infelizmente não sei o que está acontecendo. Tem até um post no Reddit sobre isso, com algumas pessoas que têm tido esse problema, e um post também no Google Suporte, e eles não sabem informar o que está acontecendo ainda. Dizem apenas que os engenheiros do Google estão pesquisando o que pode estar fazendo. Mas eu realmente não sei o que pode ser, e não é algo geral, é algo bem particular. Infelizmente eu fui sorteado com esse problema, vou ter que aguardar para ver o que pode estar acontecendo e caso tenha alguma atualização eu falo aqui para vocês. E aí vem a pergunta final, será que vale a pena uma caixinha dessa? Bom, eu tive a primeira versão e acabei entrando no mundo da Alexa da Amazon graças à primeira versão dessa caixinha, que ainda era Google Home Mini, e eu tenho que admitir, eu gosto muito, acho muito legal. É um aparelho muito útil para pequenos problemas, né? Como por exemplo criar um alarme, tocar música, né? E por ser pequeno e caber em qualquer lugar, isso ajuda bastante. E caso você tenha algum dispositivo inteligente ou esteja pensando em comprar uma lâmpada ou coisa parecida, com certeza vai valer muito a pena, até por causa do preço. Uma caixinha dessa está saindo por mais ou menos R$250, e alguns lugares em promoção até por R$200. Eu gosto muito, como comentei, gosto bastante, e eu acho que vale a pena, mesmo eu tendo esse probleminha de desconfiguração que tem acontecido comigo. Não é algo geral, eu não posso deixar de recomendar o produto só por causa desse problema, já que é algo bem particular. Bom galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse review, espero que vocês tenham gostado do produto. Eu estava querendo fazer esse review há muito tempo, para quem me conhece sabe que eu gosto muito dessas caixinhas inteligentes e de toda essa conexão que você consegue fazer na sua casa. Então foi bem divertido fazer e espero que vocês também tenham curtido. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida ou eu tenha esquecido de falar alguma coisa, é só me mandar um Twitter no @Arthur_GVG, eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como o link para o produto também, caso vocês tenham mais curiosidade. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu familiar, aquela pessoa que esteja pensando em comprar uma caixinha dessa, mas ainda está em dúvida. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante para o crescimento do Tech Talk Cast aqui no YouTube. Beleza? Até o próximo episódio e fui!